Fala galera, beleza? Começando uma nova série de vídeos aqui no canal chamado Até a Fluência. Eu sou o Ju Oliveira e nessa série a gente vai ver bastante conteúdo que vai ajudar você a chegar até a fluência. Durante todo o ano de 2020, toda terça-feira vai ter um vídeo novo da série e se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal. Para mim é uma enorme honra poder contar com a sua presença aqui e vamos que vamos então até a fluência. Bom, nesse primeiro vídeo da série a gente vai ver o começo da jornada, como chegar até a fluência, começando já com o pé direito, da maneira correta, o que você precisa saber. A gente vai ver as vantagens de falar inglês, as regras do jogo, a ordem natural para aprender idiomas, por que 95% dos brasileiros não falam inglês e as ferramentas essenciais que você precisa para poder ajudar você na caminhada até a fluência. Quais são as vantagens de falar inglês? Eu sei que você conhece a maioria delas, né? Mas talvez tenha algumas aí que você ainda não conhece. Vamos ver aqui as maiores vantagens de todo o conhecimento do mundo à sua disposição. Cara, a gente sabe que todo conhecimento é publicado, todos os artigos científicos, tudo é publicado em inglês. Então, até inclusive os artigos brasileiros são publicados em inglês também, por padrão na comunidade científica, e sem falar os resultados na pesquisa do Google, né, que são 1000 vezes maiores, mais possibilidade. Praticamente você ganha uma vantagem absurda em relação a quem não fala inglês, porque independente de qual seja a sua profissão, você pode pesquisar tutoriais em inglês, você pode ir lá aprender várias coisas. Essa é com certeza disparada a melhor vantagem de saber falar inglês. Segundo tópico aqui, ó, poder se comunicar com o resto do mundo. Então, se você for parar para analisar, a comunidade internacional que fala português, eu tenho certeza que não passam de 300 milhões de habitantes que falam português no mundo. Então a população mundial aí está atingindo 7,5 bilhões de pessoas aqui no começo de 2020, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E se você não fala inglês, você fica limitado aí a 300 milhões. É muito pouco, é uma porcentagem muito pequena perto da população mundial. E falar inglês dá a possibilidade de você poder se comunicar com praticamente o mundo inteiro. Outra vantagem é viajar para qualquer lugar do mundo tranquilamente. Por que tenho tranquilamente aí? Porque você vai tranquilão, sem problema. Qualquer país do mundo que você for, se você fala inglês, você vai conseguir se virar. Raríssimas exceções, então, por exemplo, se eu for para qualquer país da Europa falando inglês, você vai se dar bem. Lógico, os países nativos de língua inglesa e qualquer outro país ali do Sudeste Asiático, você vai para Tailândia, você fala inglês, você se vira muito bem. Se for para a China falando inglês, você vai conseguir se virar também, para o Japão, enfim. Falar inglês te dá essa possibilidade de você poder viajar com tranquilidade, poder ir de férias aí, curtir com a sua família, tranquilamente saber que vai dar tudo certo. Aumenta a sua capacidade de raciocínio. É comprovado cientificamente que falar um segundo idioma, ou 3, ou 4, 5 línguas, aumenta a sua capacidade de raciocínio, porque o seu cérebro tem que começar a processar tudo em 2 idiomas. Então, por exemplo, quando você olha para uma janela, ela deixa de ser apenas janela, se torna janela e window, com tudo, né? Você vai ter que processar tudo em 2 idiomas e você acaba ficando muito bom e aumenta a sua capacidade de raciocínio. Evita doenças como Alzheimer, é comprovado também que aprender inglês ou qualquer outro idioma evita doenças degenerativas como Alzheimer, entre outras, né? Aumenta a sua confiança não só para falar, mas para se comunicar, mas também como um ser humano. Vantagens no mercado de trabalho, isso aqui é uma vantagem absurda, aliás, o motivo pelo qual a maioria das pessoas buscam falar inglês é para ter essa vantagem significativa. E não é uma vantagem qualquer não, é uma vantagem absurda que a pessoa que fala inglês tem em relação aos demais. Primeiro, as oportunidades são as melhores, os cargos são os melhores. Para quem fala inglês, tem aquela vantagem que eu já falei de você ter todo o conhecimento. Então, se você é engenheiro, trabalha numa empresa e tem algum problema, você vai facilmente conseguir solucionar esse problema por falar inglês e isso vai te dar uma vantagem muito maior em relação aos seus colegas de trabalho. Permite que você possa estudar fora do país, isso é bem legal também, porque para fazer um mestrado fora ou fazer um doutorado, você vai ter que fazer uma prova, geralmente é o TOEFL ou o IELTS, são provas difíceis, então se você fala inglês, você vai ter uma nota boa nessas provas, vai conseguir entrar nas faculdades no exterior e conseguir estudar fora do país. Assistir filmes e seriados sem legenda, isso aqui é muito legal. Imagina você, deitar, colocar na sua Smart TV ali um filme e assistir filme dublado, praticamente você perde a emoção do filme, você não tá ali ouvindo a voz do ator. Fica uma coisa artificial, né? É chato. Tem essa vantagem também de você conseguir ouvir a voz do ator e não precisar ler. Então essas são algumas vantagens, tem várias vantagens de falar inglês, essas são apenas algumas. As regras do jogo, quando a gente está aprendendo idiomas, existem regras, assim como tem as leis de trânsito, tudo tem regra, né? Então o nome que a gente dá às regras do jogo é gramática. Puta, gramática não quero estudar gramática. Calma, eu sei que é chato gramática, mas tem 2 tipos de gramática. Existe a gramática prescrita e existe a gramática descritiva. A gramática prescrita é a gramática chata que ninguém gosta, são as
as regras gramaticais, é aquele negócio de oração subordinada, objetiva, verbo transitivo indireto. Essa gramática ela só interessa para duas pessoas, a pessoa que quer escrever em inglês e a pessoa que quer dar aula de inglês, né? Porque para falar bonito, falar um monte de regras ali e fingir que tem conteúdo, né? Mas essa gramática prescrita, ela não ajuda a falar. A utilidade dela para falar é quase zero. Agora, por outro lado, existe a gramática descritiva. O que é a gramática descritiva? Conjunto de regras do povo. Então o povão, do jeito que o povo fala, é o que interessa, porque essa sim vale a pena. Então, muitas vezes, a gramática descritiva, ela foge da regra da gramática prescrita. Ela é tão utilizada pela população, pelos nativos, que ela acaba virando a regra. 3 exemplos da gramática descritiva, que não faz parte da gramática prescrita, é o gonna, wanna e gotta. São 3 palavras que os nativos usam o tempo inteiro e que, se você for escrever, é considerado como um erro gramatical. Eles falam isso o tempo inteiro, é um bom exemplo aí da gramática descritiva. Essa gramática interessa, a descritiva, a prescrita só vai te ajudar a escrever. Se o seu objetivo é escrever, aí eu recomendo que você estude a gramática prescrita. Mas se o seu objetivo é falar, só foca na gramática descritiva, que essa daí vai te ajudar. A ordem natural para aprender idiomas. Existe uma ordem natural que, se você seguir, é praticamente uma receita infalível para você aprender idiomas. Foi assim que você aprendeu português e é assim que toda pessoa aprende a sua primeira língua. E as pessoas que respeitam essa ordem para adquirir uma segunda língua geralmente têm bastante sucesso nessa empreitada. Então a ordem é ouvir primeiro, né? Falar, ler e escrever. Se você quebra essa ordem, o que acontece? Muita gente foca na leitura, foca na escrita, ou fala assim, eu quero falar, e esquece que a fala é uma consequência do ouvido e a escrita é uma consequência da leitura. Então, se você atropela essa ordem, você vai comprometer, em primeiro lugar, a sua pronúncia, em segundo lugar, o seu entendimento. Então, se você só lê bastante, você quer aprender inglês com métodos que são focados muito na leitura, você vai comprometer a sua pronúncia e você vai comprometer o seu ouvido. Então, você vai chegar e vai ter uma conversa com o nativo, você não vai entender nada que ele está falando e também não vai conseguir falar porque você não consegue entender, né? Você não vai conseguir organizar aquele conjunto de sons que o nativo está falando em forma de significado. Mas se você lê, se tivesse uma legenda ali embaixo do que ele está falando, você conseguiria entender. Então você fica muito dependente da legenda e acaba invertendo a ordem. O erro principal, e isso é muito importante, o erro principal, número 1, da maioria dos alunos de idioma é não ouvir os nativos falando. E quando escuta os nativos falando, coloca a legenda. Então isso é um problema, porque se você coloca a legenda, o que seu cérebro vai fazer? Ele não vai ouvir, ele vai focar na leitura. Você está ali assistindo um filme com legenda, você não está ouvindo, você não está prestando atenção no ouvido, né? Você está prestando atenção na leitura. Então você está treinando a leitura. Toda vez que você coloca a legenda, você está treinando a leitura e está quebrando a ordem natural. Então, colocar mais carga no ouvido para poder falar e depois você complementa aí o seu aprendizado com a leitura e com a escrita. A gente aprende idiomas pelo ouvido e a gente valida ele pela leitura e pela escrita. Então, se você inverter essa ordem natural, você vai comprometer o seu inglês. Esse é, infelizmente, o erro número 1 da maioria dos alunos, é inverter essa ordem. Não focar no ouvido, focar mais na leitura, pela ansiedade de querer saber o significado. Aliás, uma dica importante é que o significado é a última coisa que interessa. Isso é meio contraintuitivo, né? Por que 95% dos brasileiros não falam inglês? Cara, isso é um dado absurdo. Na Argentina, por exemplo, já tem um número maior aí, tem 14%. O Chile também tem números melhores, Uruguai, enfim. Vários países aí da América Latina têm números maiores do que o Brasil. E por quê que os brasileiros não estão falando inglês? Isso é um dado alarmante, né? Afinal, um país que não sabe se comunicar com o resto do mundo é um país isolado praticamente, né? E por que isso está acontecendo? O principal motivo é que o brasileiro não escuta inglês sem legenda. Como eu falei agora há pouco, esse é o principal motivo, esse é o motivo número 1, não escutar inglês sem legenda. Só ouvir o áudio sem se preocupar com o significado no primeiro momento. O significado é consequência. Confia em mim nessa daqui que esse é o principal erro que o brasileiro comete. Ele não escuta inglês e quando escuta, escuta com legenda. Esse é o principal problema. O segundo problema é se preocupar em entender. Um resultado natural disso daí é que você vai falar inglês de uma forma mecânica, você vai falar inglês no ritmo do português, né, da maneira, você vai fazer traduções literais e vai ficar um inglês bem esquisito e fora da naturalidade. Terceiro erro é o foco na leitura. Esse é um erro que vários cursinhos cometem, vários métodos cometem.
focar na leitura. Se você foca na leitura, mais uma vez, o que acontece é estar invertendo a ordem natural e esse é um problema sério. E um dos principais erros também é que o aluno não estuda na ordem certa. Existe uma ordem correta para você estudar a língua inglesa, para você entender como que ela é organizada, como que ela funciona. O método do inglês original, por exemplo, usa a ordem correta. Eu não estou falando isso para me gabar, falar que o inglês original é foda, não. Eu simplesmente tive a sorte de aprender da forma certa e repasso para vocês lá no curso do inglês original. O último tópico desse primeiro capítulo do Até a Fluência são as ferramentas essenciais. O que você precisa? Você precisa de 3 coisas para trazer qualidade para o seu aprendizado de inglês. Primeiro é o Google Tradutor, ele tem que estar fácil, né? Coloca nos favoritos, já deixa ali na barra de favoritos no navegador, baixa ele para o celular, deixa ele sempre perto e de fácil acesso, porque um dos segredos é você não deixar nenhuma palavra passar batido. Sempre que você descobrir uma palavra nova, você vai lá, escuta o som dela, vê o significado e vai montando e criando aí o seu vocabulário, aumentando seu vocabulário. Sempre tenha a curiosidade de procurar palavras. Está assistindo um filme? Assiste com o celular na mão, escutou uma palavra nova, já procura e já vai atrás para descobrir qual que é o significado. Quando você faz essa busca, quando você vai atrás, o próprio processo da procura, ele é muito mais interessante do que você simplesmente ver o significado da palavra na legenda. Primeiro, porque a legenda não é confiável. E segundo, se não tem o esforço de procurar o significado, você dificilmente vai armazenar, você vai memorizar essa palavra, você vai ali decorar ela por um momento, no outro dia você já vai esquecer, então você não vai ter retenção. E ao fazer essa busca, a probabilidade de você memorizar a palavra aumenta bastante. O segundo item é o caderno. É um item que passa batido para muitas pessoas, mas é comprovado cientificamente que escrever à mão aumenta a capacidade de memorização em até 70%. Então escrever à mão é importante. Então toda vez que você for procurar uma palavra nova no Google, você não só procura, você procura, vê o significado e você escreve essa palavra também no seu caderno. Aí você fecha o ciclo perfeito da memorização. Procurar no Google, visual, escutar, porque o Google Tradutor tem a opção de você ouvir a palavra e escrever à mão. Você vai memorizar essa palavra e vai lembrar ela para o resto da vida. Se você tem dificuldade em reter a palavra, essa é disparado a melhor técnica para você memorizar qualquer palavra, é procurar no Google e escrever à mão, depois no caderno. E fone de ouvido, porque o fone de ouvido ele vai trazer mais clareza, mais nitidez quando você estiver ouvindo os nativos falando e ajuda bastante no começo, principalmente para que você consiga detectar os sons. Beleza? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa aquele like para fortalecer. No meio da tela tá aparecendo um botão aí para você se inscrever no canal e aqui em cima tá aparecendo um vídeo para você clicar que tem tudo a ver com o assunto dessa aula e vai complementar aí o que a gente viu nesse vídeo, beleza? Forte abraço, fique com Deus and I'll see you guys on the next one.